no comando com a Renata Rebelo, nossa terapeuta comportamental. Oi, gostou? Oi, gostosa. Oi, gostoso de casa. E aí, tem criança interior aí? Quem quer chocolate? Eu, a minha? Vamos ver, Camila. Tem hambúrguer. Tem. Será que a criança interior gosta de hambúrguer? E quando a criança interior gosta de tudo? Ixi, Cá, você sabe que esses dias eu tava falando, né? Como você e a Carol mandam bem. Eu não sei nas outras pautas porque não são minhas, mas como vocês mandam bem comigo. Às vezes eu respondo a pergunta e os comentários de vocês são totalmente complementares, trazem muito. Então obrigada, vai ser bom. Vai ser maravilhoso, com certeza. E todo mundo tem essa tal dessa criança interior que agora tem se falado bastante, né? Como é que é isso? Assim, ó, claro que a gente precisaria ficar aqui horas falando sobre isso, sobre criança interior, mas todo mundo tem. A gente teve necessidades não atendidas lá no nosso passado, a gente pode encarar como trauma, como vivências. Então a mamãe estava lá trabalhando e não te deu atenção quanto você precisava. Os pais se separaram, eles estavam ali vivendo as demandas, os nós deles, e aí, consequentemente, não atenderam às nossas necessidades. Não importa. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60 anos, você tem uma criança interior aí, que é uma parte de você que se manifesta. São memórias. Isso, também, vivências, memórias que vêm através de comportamento. A gente pode chamar de trauma, a gente pode falar que são memórias. Então, por exemplo, eu com 12 anos, eu não tive uma comida que eu queria. Então, hoje, eu vou ao supermercado e aí quem se manifesta é a criança interior e vai lá e compra aquela comida. E se por um acaso, sei lá, sua nutricionista tira, você fala, não, essa não, porque são os alimentos emocionais, pode ser da criança interior. Então, é uma parte de você que se manifesta em todas as relações. Vamos supor que você está no trabalho e aí você faz uma planilha não muito boa e o seu gestor fala assim, olha, ô fulano, não tá boa essa planilha. Se a sua criança interior ela está ferida, e naturalmente nós temos, todos nós, e eu não estou só generalizando, não tem como uma pessoa ser muito saudável, se a sua criança interior está ferida, ela toma a frente, ela vai dizer, por quê? Até parece, olha, eu fiquei horas fazendo, vai doer e a reação vai ser dolorosa. Quando você entende que aquela insatisfação, aquele medo daquela crítica, ou o não querer a crítica é da sua criança interior, você põe o seu eu adulto para trabalhar junto com ela. Então, qual é o eu adulto, o saudável? Ok, o que você precisa que melhore nessa planilha? O que você gostaria que fizesse? E aí você vai melhorar a planilha sem se criticar. Aí só para ir lá no passado, porque lá atrás, em algum momento você fez alguma coisa e o seu pai e sua mãe falaram que você não era bom o suficiente. Ou eles não tinham esse manejo, esse conhecimento de que deveriam falar só do seu comportamento. Então, Camila, não faça isso. Camila, você é uma agitada, espivitada. Então, o tempo inteiro que acontece aqui hoje leva a gente para o passado, leva para as dores do passado. Certo. E aí a gente se comporta na criança não atendida, nas necessidades da criança não atendida. E tem memórias boas também. Tem. Que a gente pode acessar também se precisar. Tem. Boa. Então tá bom. Ó, tem perguntinha já chegando. Porque quando você vem, é assim, Deus, amor. vamos. Vem um monte de perguntas e a gente vai tentar responder o máximo aqui, tá? Ó, a Luísa, um beijo pra você. Eu sinto um desespero interno sempre. Não consigo ficar sozinha. Preciso de alguém para me ajudar o tempo todo. Tá. Como é que tá essa, então vamos essa criança que a gente interior tem dela? uma farmacinha, certo? Certo. E alguns itens são ótimos e outros itens a gente vai pôr no lixo. No lixinho. No lixo. É claro que é bem dramático. Eu não queria pôr umas coisinhas aqui no lixo. Mas a Luísa, por exemplo, ela usa como remédio o quê? Pessoas. Né? O quanto de pessoas você utiliza. Então, às vezes, não conseguir ficar sozinha, precisar da opinião dos outros. Eu já falei aqui, quão perigoso pode ser. Imagina que você tem um projeto, aí você pergunta para alguém, sei lá, eu quero abrir uma loja virtual. Aí eu pergunto para alguém, para uma pessoa que é muito feliz, muito motivada, fala, vai, Renata, abre a sua loja. Aí eu pergunto a mesma situação para uma outra pessoa que é super insegura. Ela vai dizer, não, menina, acabamos de sair de uma pandemia, não abre a loja. Então, você ter a ferida da criança interior, colocar pessoas para você, para decidir, para conviver, né? E essa pessoa vai embora, você fica perdido. Então, assim, para determinar o seu projeto, para você se sentir segura, essa é uma coisa que a gente precisa
jogar no lixo. Mas, Renata, eu nunca vou conviver com as pessoas. Estamos estereotipando, exagerando para ficar claro. Então, eu tenho um problema, eu posso sim pedir ajuda para as pessoas, mas uma indicação de que a sua criança interior está ferida é quando você põe tudo você valida com os outros, você precisa da aprovação dos outros. Talvez a sua criança precise da validação do pai, da mãe, da vovó, e aí você automaticamente hoje fica perguntando tudo para todo mundo. E não consegue se dar colo, não consegue validar as suas necessidades. Por exemplo, ai Camila, vamos embora. A gente está no barzinho, eu tô em pé, vamos embora. Se a Camila falar não, eu fico, ai, eu queria estar aqui e não tenho capacidade de ir embora. Se a Camila fala, não, vou ficar, e você fala, tá bom, não vou me pôr nessa situação. Tchau, gente, beijo, tô indo. Entende? Tá, então, entendi. Colocar nessa situação, Poxa vida, vai pro lixeiro. Nessa situação vai ser assim, não tem jeito. Mas como é que a gente faz, por exemplo, pra lidar com isso? Ah, o meu pai, minha mãe, sei lá, fizeram alguma coisa, eu tive traumas, ouvi coisas que eu não gostaria. A culpa é do pai e da mãe, eu vou levar essa culpa pra sempre. Como é que eu me livro disso? Vamos dizer, dá pra se livrar disso? Em muitos momentos você vai precisar de um profissional psicólogo para ajudar, mas enquanto não vai, enquanto você não acha um psicólogo para chamar de seu, né? Você já pode ir fazendo afirmações e, primeiro, ressignificando a história lá no passado, dar experiências positivas, não é apagar o que aconteceu, dá uma experiência positiva. Poxa, minha mãe e meu pai me deixavam sempre sozinhas e eu me sinto abandonada. Vamos ver o lado positivo disso? Porque tudo é bom e tudo é ruim? Tá. Minha mãe e meu pai me deixavam sempre sozinha, e hoje eu aprendi a me bastar, eu não me sinto desesperada. Então, sempre que você revisitar o passado, você vai ver algo positivo. Entendi. E, cara, consciência. Quando eu tomo consciência de que eu estou fazendo isso, eu também já tenho um caminho aberto para cura. Maravilhoso. Vou colocar uma perguntinha agora, que é essa, ó. Um beijo, Ana. Eu sinto raiva na maior parte do tempo. Grito no escritório e depois peço desculpas. Parece que tem uma criança dentro de mim. Olha só que interessante. Acho que tem. Mas quem vai responder é você daqui a pouquinho. Tá bom? Já volto, Rê. Gente, ó. Ninguém tá livre, sério. Todo mundo tem essa criança, aí ela tem o lado bom e tem o lado que às vezes, né, pega um pouquinho aí durante a vida. Agora, o que não é tão bom, né, a gente trabalhar num lugar assim com essa energia, com essa vibe, tem preço, né? Só quem tá aqui desse lado que sabe o que né? é esse lugar. É verdade, é verdade. É demais. Vou repetir, né, para relembrar a pergunta. Eu sinto raiva na maior parte do tempo, grito no escritório e depois peço desculpas. Parece que tem uma criança dentro de mim. Ela já sentiu, engraçado. Ela já se identificou. Já se identificou. Raiva. Se você usa a raiva como remedinho... Aí quando você fica com raiva, deixa eu pegar um aqui que é padrão meu. Isso aqui é para quando eu fico com raiva, é quando eu fico triste. Imagina essa soma aqui, é isso que acontece. O que acontece? Você já percebeu que tem aí a sua criança interior, concorda? Já se identificou. Eu já estou com raiva. Existe um exercício cá que algumas psicas fazem de uma abordagem específica, que é o treino do convívio social. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu não consegui fazer direito, eu já explodi. Explodir não é a melhor solução, mas você já percebeu que você está explodindo. Agora é perceber o externo, o que está te deixando tão irritada, com tanta raiva. Será que a sua criança interior não foi provocada aí e ela aprendeu só a explodir, ela aprendeu só a falar? Então está na hora de você começar a perceber. Chocolatinho, amor, tchau. Vai pro lixinho dessa vez. A raiva, ela volta pra farmacinha, por quê? Porque ela faz parte. Tá. A pessoa sem raiva não consegue nem tomar banho, nem vender, nem nada, tá bom? O que eu sugiro também que ela pode usar, respirar um pouquinho, respira. Boa. Não responde na hora, vai lá, toma uma água, levanta. O importante é você perceber. E por que você tá tão irritada? Por que tá com tanta raiva? E é legal ter essa consciência que ela já percebeu ali, né? Por exemplo, quando você tem uma atitude e fala, opa, acho que é minha criança interior. Então, automaticamente, você já vai ali saber lidar. Agora, você não pode brigar com a sua criança interior, pode? Falar assim, essa criança interior que fica... Não, você tem que fazer as pazes com ela. Acolher mesmo, olha... O que está acontecendo? Eu sempre falo dessa divisão, como se você tivesse um mentor e a criança interior. Quando uma criança está fazendo bagunça, você não fica... Para, não adianta, não resolve. Quando você abaixa e fala, olha... não pode fazer bagunça, porque aqui não é lugar. Ou você fala, vou tirar seu videogame, a criança
Fica quieta. Você pode conversar com ela, como se fosse uma criança melhor mesmo. coisa. Olha Conversar, não dá pra ela o que ela quer, não dá pra ela o que ela acha que ela merece, acalmar ela. Uma parte de você é frágil, uma parte de você explode, que é a sua criança interior. Outra parte sabe viver socialmente, mas precisa ensinar para essa criança estratégias de convívio social. Muito bem. Tem mais perguntinha. Vamos lá. Rê, obrigada. Tive uma infância muito sozinha, porque meus pais sempre trabalharam fora e sou filha única. Hoje, com meu filho de quase 6 anos, não consigo me desligar da maternidade e nem trabalhar fora. Seria por esse motivo? Porque não quero que meu filho passe pelo mesmo que passei. Nossa! Sim, ó, pensar e acolher. Vamos tirar aqui dessa farmacinha. Cá, o que acontece? Algumas pessoas tiveram dores tão intensas na infância, passaram por privações tão intensas na infância, só que é uma medicaçãozinha, que elas não querem que o filho passe pela mesma coisa. Então, quando você tenta não ferir algo no seu filho, ou você tenta curar a sua dor através do filho, isso é catastrófico, é uma coisa que leva, então, por exemplo, eu não tive brinquedo, vou lá e compro todos os brinquedos para o meu filho. Entendi. Eu não tive carinho, eu vou lá e sou muito carinhosa com meu filho. Então, por que o pensar aqui eu tirei para ela? Porque é importante ela perceber quais são os excessos que ela vem cometendo, né? Ela é a melhor pessoa para dizer a escolha que ela quer a escolha que ela quer seguir dentro da educação dos filhos dela. Não estou falando se você tá certa, tá errada, se você faz ou não faz. Mas pensa um pouco, será que tá o exagero? Você já, na sua pergunta, você já se entregou aí. Se eu tô com uma ferida aberta, eu não quero que ninguém mais passe. Então, por exemplo, eu não tive o carinho da minha mãe. Aí quando eu vejo uma criança com a mãe mais brava, ou uma criança que fica com os avós, isso dói tanto, mas dói tanto, e não dói só por aquela criança, dói porque a nossa criança interior está ferida. Então precisa curar, precisa olhar para isso, precisa se acolher para depois não ter esses comportamentos compensatórios, sabe? Entendi. É muito perigoso. Algumas pessoas, eu acredito que, dependendo do trauma, enfim, esquece. Fala, gente, eu esqueci o que aconteceu comigo na infância, eu não me lembro direito. Isso interfere na hora de você curar esses traumas? Interfere, cara. A gente fala de homeostase. O cérebro ele só vai lembrar ou ele protege. As pessoas falam, nossa, eu não consigo lembrar. Às vezes a pessoa está aqui, ela teve tanto trauma, tantas coisas ruins, que ela não conseguiria suportar se ela lembrasse. Então o cérebro ele é extremamente inteligente. Bloqueia. Ele bloqueia, porque se lembrar é ruim. Esse é o perigo. Olha, eu trabalho com treinamento, eu tenho alguns psicólogos que trabalham comigo, não atuo como psicóloga, mas eu tenho bacharelado e eu sempre falei, não gosto de qualquer dinâmica que vai fazer com que a pessoa abra isso, lembre, e aí ela vai fazer o que com todas aquelas informações? Então o lembrar pode ser muito doloroso e o esquecer pode sim ser uma proteção do cérebro para que a pessoa fique bem. Mas aí precisa de uma ajuda profissional nesse caso. Guiado, precisa. Porque é muito ruim você não lembrar da infância, é ruim, às vezes não lembra se foi feliz, se não foi, às vezes você não lembra conscientemente, mas você tem a sinestesia no seu corpo de algumas memórias, de alguns incômodos. Por isso que eu falo, cara, quebra um dente, o que você faz? Vai no dentista, sim, certo? Estourou um cano na sua casa, o que você faz? Chama o encanador. E quando você tá com uma dor na alma, tá com explosiva, chorando muito, o que você tem que fazer? Angústia, né? É isso aí, perfeitíssimo. Vamos colocar mais uma pergunta, pode mandar a sua também no @VocêBonitaTV, tá? O Gustavo. Oi, Gustavo. Tudo bem? Bom dia. Boa tarde para todo mundo. Bom dia hoje. Boa tarde, gente. É possível se conectar com a nossa criança interior através da constelação familiar? Excelente. Olha, é bom dia porque você ainda não almoçou, então é bom dia. Acho que é por isso, não almocei ainda não. Gu, eu gosto muito da constelação familiar. E ela faz isso aqui, é uma farmacinha, certo? Frases de poder mesmo, de acolhimento, e acolhem a criança interior. Não é só isso. A grande questão no Brasil é que as pessoas utilizam a constelação familiar como única e exclusiva. Então, a pessoa precisa de psiquiatra? Não, faz constelação. Precisa de psicólogo? Faz constelação. Então, pensa numa hierarquia, psiquiatra, psicólogo e as terapias complementares, e que a constelação tá assim. Eu já vi nesses 17 anos que eu atuo, pacientes travados. Não vai, já tinha anos de consultório e não ia. Não é que não ia, parece como se esticou e não vou mais. Faz constelação, o negócio flui e volta para a psicóloga para fazer as coisas. Então, a constelação é maravilhosa, eu posso
falar milhões de constelações. Explica um pouquinho só o que é, para quem não sabe o que é constelação familiar. É um movimento que a gente chama de movimento sistêmico, né? O criador da constelação, ele viveu com os povos indígenas, ele era jesuíta. E ele percebeu que algumas ordens dos indígenas a gente não praticava e logo algumas desordens. Não honrar pai e mãe, não ter equilíbrio de troca, não ter essa conexão, né, com a natureza, com várias leis. Então, o que a constelação faz? Pega a sua vida através de um movimento, mostra pra você. Eu tô aqui, ó, comendo muito, certo? Tô comendo muito, eu tô bebendo muito, já tentei controlar isso, não sei porquê. A constelação, ela vai explicar pra você, num movimento, numa sessão ali, questões muito maiores que você ainda não compreendeu, que você ainda não percebeu. Movimentos fortes da constelação, ela renasce a criança interior, ela te conecta com a criança interior, ela coloca ali você, seu pai, a sua mãe, ela volta em 7, 14, em 0 anos, volta no momento que foi doloroso para a criança, para ela reviver esse momento, para ela ressignificar, para ela honrar pai e mãe. Tudo isso que a gente falou aqui de ressignificação, de acolhimento, de conversar com a criança interior, a constelação faz numa sessão. Então, eu super indico, desde que não substitua os outros processos que são tão importantes quanto. É um complemento, exato. Então. Bacana Ela é uma demais. terapia fortíssima, poderosa, quando tratada como complementar. Aí fala, complementar, ela é maravilhosa, gente. Eu tenho formação alemã de constelação, só que às vezes não é só isso. Tá ótimo. Mais perguntinha? Vamos lá. Carol, obrigada. Não me sinto bonita, vivo me criticando e nada do que eu faça parece ser capaz de mudar isso. Eu uso biquíni e vejo que as pessoas olham, mas sempre acho que estão olhando porque sou feia. Vamos segurar essa pra dar diquinha? Vai. Vamos? Vamos. Dar aquela segurada, naquela pausa dramática? Já tava aqui, ó. Já volto, então. Boa tarde. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Bom, vamos voltar para a pergunta, para a gente lembrar da Carol? Não me sinto bonita, vivo me criticando e nada do que eu faça parece ser capaz de mudar isso. Eu uso biquíni e vejo que as pessoas olham, mas sempre acho que estão olhando porque sou feia. As pessoas sempre colocam o cérebro como mais poderoso, né? O cérebro é muito poderoso, Nossa, mas a gente precisa dizer coisinhas pra ele. E pensamento negativo, às vezes, é mais poderoso, parece, que o positivo. Porque é um padrão que a gente está acostumado. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dividir e pensar. Uma parte de você é totalmente segura, outra parte de você está insegura. Então, quando você está na praia, ali, de biquíni, tem uma farmacinha, hein? Dividir e pensar. Quando você está na praia de biquíni, eu não conheço uma mulher que fala, nossa, vou jogar um frescobol aqui e vou linda e bela. Mesmo as mahamudras, mesmo as saradas, se eu disser para uma mulher bem gostosona, assim, que salta de bug jump e não mexe nada, vou dizer, nossa, que linda. Ela vai dizer, ai, mas sabe esse culotezinho? Que sempre vai ter alguma coisa, né? Então, você precisa dividir uma parte de você que não está segura, que não está totalmente se sentindo à vontade e pensar, o que eu quero aqui, por exemplo, de biquíni? Você está num desfile de moda? Você é um robô? Por que você tem que ser tão perfeita nesse sentido? E uma parte de você precisa entender que você tem que viver a experiência. Eu vejo mulheres que não vão para o mar, ficam de canga, de shorts, embaixo do guarda-sol, morrendo de calor. Por quê? Pela insegurança, pelo que já falaram do corpo delas, e esquecem de ir para o mar com o amor delas, com a família, esquecem dessa experiência. Então divide. Uma parte minha está insegura e a outra parte está segura. A parte que está insegura, será que alguém lá atrás falou, e ó, já está aqui no lixo, a opinião de pessoas, já está no lixo. Se alguém um dia lá na sua infância criticou a sua criança, disse que você, né, as crianças são cruéis ali com uma idade, como elas começam a perceber a diferença, orelha, barriga, altura. Então tem Olivia Palito e tem chupeta de baleia. A gente já fez uma pauta sobre os apelidinhos cruéis. Então, ó, a opinião dos outros, o que alguém falou do seu corpo, lixo. É simples, é isso. Alguém em algum momento falou com você, você acreditou e traz isso. Eu posso ainda não estar com o corpo que eu gostaria, mas eu vou chegar no corpo que eu gostaria. Por isso que é dividir e pensar.
Entendi. Certo. Agora, sobre o resgate da criança interior, não tem nada a ver também com infantilização, né? Não. Porque às vezes a pessoa, eu vou resgatar minha criança interior. Eu tô falando isso porque eu já vi algumas situações, gente. Que aí a pessoa começa a infantilizar, eu vou comprar um brinquedinho e brincar. Ok, você pode até comprar um brinquedo, se de repente na infância você não teve, guardar ali, mas não é você ser infantil, certo? Não, as pessoas infantilizam mesmo. Mas, por exemplo, quanto tempo você não vai no mar e não pega um jacaré que fala? Né? Quanto tempo você não vive situações mais leves, que é a criança interior que proporciona isso. Eu sou um adulto. Chupar pirulito e fazer maresquinha. Entendi, tá certo? Então é isso, gente. Olha, é o seguinte, a gente vai continuar esse papo lá no YouTube. Então eu faço o convite, se você quiser, daqui a pouquinho começa o horário eleitoral. Aí você tem essa opção, tá? De ir lá no YouTube, que é youtube.com, não é isso? /Você Bonita. Ou então, você também pode acessar o site da TV Gazeta, é uma opção também. E no nosso aplicativo, é só baixar o aplicativo, continuar nesse bate-papo, continuar fazendo suas perguntinhas. Acabou o horário eleitoral, estamos de volta com muito mais para você. @re_rebelo é o Instagram da Renata, tá bom? A gente já volta daqui a pouquinho. E eu espero vocês, viu?